E aí, rapaziada, vamos falar agora então aqui do retrovisor. Sejam bem-vindos ao canal V2 Carburado. Vamos falar do retrovisor invertido hoje, tá? O que eu vou fazer hoje aqui? Eu fabriquei uma chapinha nova aqui para dar o espaçamento do meu pisca, do meu pisca aqui. Deixa eu arrumar aqui. E agora eu quero trocar ele para deixar ele um pouquinho mais longe, porque eles ficam muito próximos, ó. Os dois ficam muito próximos e essa chapinha ela vai deixar um pouquinho mais longe, porque ela é quase o dobro do tamanho, né? Então vamos fazer lá. E eu já vou mostrar como é que tá preso o meu retrovisor. Então eu vou fazer o que? Eu vou soltar o parafuso de cima, porque o meu retrovisor é preso no parafuso de cima. E esse modo, se eu quiser retornar para essa posição original aqui, fica bom. Ele ainda consegue, ele é possível ser usado assim. Então vamos tirar ele aqui. Vocês podem fazer que fica muito firme. Mandei não, eu fabriquei isso. Eu fiz rosca interna para esse parafuso aqui do manete. Esse parafuso aqui ele é uma rosca M6. M6. Vocês podem tirar o retrovisor original. Ele ainda vai continuar com a rosca aqui de dentro. Essa rosca do manete. E vocês ainda podem botar o parafuso interno, rosqueando interno ele aqui, mandar furar. E com rosca M6 que ele dá pra adaptar ele aqui e virar de ponta cabeça, fica perfeito. Que dá certinho a posição dele, tá? Qual que é a moral? Você tem que levar numa tornearia, uma oficina que trabalhe com ferramentas, com usinagem. Ou uma serralheria, algum lugar assim que o cara tenha ferramentas para fazer isso aqui. Porque o cara tem que ser, teoricamente, o cara tem que ser bom em fazer furo, porque tem uma parede muito pequena aqui para fazer. Esse parafuso aqui é M10. Uma rosca M10 fina. Se vocês procurar numa casa de ferragem, pedir essa porca para isso aqui, é porca rosca fina, M10 rosca fina. Aí ele vai te achar qual que é o parafuso. Eu tenho a mãe de fazer isso, mas não dá para fazer em casa à toa. Se o cara não sabe fazer, o cara tem pouca ferramenta, não dá para fazer, ó. Senão o cara perde essa rosca bem facilzinho. O furo aqui, ele fica um furo M6. Para fazer um M6 é um furo 5mm. Então tu tem uma diferença aqui de parede, tu vai ficar com uma parede de, digamos que aqui é 9,5 a espessura máxima dessa rosca. O filete interno aqui é 1mm, então a gente tem 7mm, 8mm mais ou menos aqui de parede. Eu vou furar com uma broca 5, eu vou ficar com 13, então é 1,5mm que sobra de parede para cada lado, 1,5mm. Se eu errar a posição da broca, eu atoro fora aqui essa rosca que eu perco meu mané, o retrovisor. Então o cara tem que saber fazer bem centrado esse furo, tem que ser muito bem centrado. E depois tem mais a rosca ainda, que vai para 6,5. Então na real a gente vai ficar com 1mm de parede entre os dois, porque tu tem a rosca externa, mas a rosca interna, que avança esse diâmetro, entendeu? Então é muito preciso essa furação, tem que ser feita. Tem que ser bem feitinha essa furação. Tá, aí o que eu fiz aqui? Eu peguei uma chapa de inox, 2mm acho que era, 2mm, 3mm, bem fininha mesmo, é mais fina do que tá aqui. E fiz dois furos, um furo de 10mm para colocar no retrovisor e outro furo aqui escariado para colocar no meu pisca. Por quê? O meu pisca, eu fiz ele um suportezinho, uma base de alumínio para introduzir no pisca. Então daí ele está rosqueado como se fosse a posição original do pisca, né? O parafuso lá dentro. E essa buchinha trava ali dentro. Essa buchinha tem furo, que é onde sai o fio. Então essa bucha, além de ser a fixação do pisca no lugar, passa o fio também. Então uma bucha de alumínio que eu fabriquei, um tubo de alumínio, não é bem um tubo, né? É um alumínio maciço que eu fiz um furo lá dentro, fiz um furo. Eu fiz um furo de baixo para cima e outro lateral, para poder o fio sair por aqui. Fiz rosca aqui nessa lateral e fiz rosca em cima aqui, para poder dar o suporte. E aí eu tenho todo o controle, que se eu quero deixar ele para um lado, para o outro, para cima, para baixo, eu tenho total controle com isso aqui. Porque se eu quero deixar mais para cima e para baixo, eu giro aqui. Se eu quero girar para um lado e para o outro, é só soltar esse parafuso e arrumar a posição. Porque é muito ruim quando o cara tem o retrovisor, tu regula o retrovisor para ficar bom, aí tu vai ver o teu pisca tá assim, tá todo fora, entendeu? Então, tem que ajustar o pisca, posicionar o pisca legal numa posição e regular o retrovisor depois.
É um negocinho que dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho, mas fica bem melhor, velho. Ah, eu vou depois fazer o porquê que eu coloquei esse retrovisor para baixo, além do estético. Porque pra mim, valeu muito mais a pena ter posto. Quando eu coloquei o retrovisor para baixo a primeira vez, eu achei que tinha ficado uma porcaria. Literalmente tinha ficado muito ruim. A primeira vez que eu fui dar uma volta, eu achei muito ruim. Eu achei que eu não ia ficar muito tempo com ele, porque ele ficou numa posição muito estranha pra mim. Ficou para baixo e meus cotovelos ficou bem na frente do retrovisor. Só que depois eu comecei a pensar e analisar, e eu achei isso que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque ultimamente eu não tenho andado mais de noite. Mas quando eu andava na noite, de moto, o farol dos outros carros, dos carros, ele me atrapalhava muito, né? Te cega, porque muita gente anda com o farol alto de noite. O veredo cego, acho que é, não sei o que eles fazem. O farol anda no farol, eles andam com o farol alto e te cega, aquele farol alto. Aí eu pegava e virava o retrovisor, né? Ficava sem retrovisor nenhum. Agora não, eu pego, só coloco o cotovelo na frente, abro um pouco mais os braços aqui pra baixo, ele tampa total o meu retrovisor, e aí não tem mais o cara atrás de mim me incomodando com o farol alto. Vai ser direto, direto, direto. Só que até de dia, assim, de tardezinha, na volta do trabalho, do horário do trabalho, o próprio sol também me ofuscava muito a visão. Então é bem complicado, sabe? De uma forma ou de outra, foi bem melhor ter posto o retrovisor. Teve muito mais vantagens do que desvantagens colocando o retrovisor para baixo. E além do estético, né? Que já dá uma balaca bem grande aqui, né? Botando para baixo o retrovisor, né? Ah, parece que é outra moto, né? Porque uma coisa que me incomodava um pouco, o retrovisor alto aqui, que eu perdi um pouco da visão. Meu campo de visão ele atrapalhava um pouco. Ah, tu vai fazer uma uma ultrapassagem, vai fazer um retorno, que tu tem que passar por vias aqui, pelas faixas aqui, e tu tem que atravessar num fluxo que vai e vem, tu tá parado no meio da pista, tu tem que atravessar na outra pista, para outra pista. O retrovisor ele ficava meio que na frente, então tu tinha que ficar meio que desviando. Agora não tem mais isso de ficar desviando. Ó, cara, ó, pouquinho aperto que eu dou, ele já fica muito firme aqui no lugar. Então eu dou um aperto bacana aqui, ó, nem se mexe isso aqui, ó. Fica muito, muito, muito firme mesmo. Bah, eu adorei isso aqui. O quanto isso aqui ficou firme, 1000 vezes melhor que aqui em cima. Aqui em cima vivia afrouxando. Direto, vivia afrouxando. Eu andava com uma chavezinha já de regulagem pra mim deixar já regular o retrovisor de vez em quando, porque ele dava uma afrouxada e saía fora. E aqui não, ó, aqui já fica tudo muito firme, ó. Ó, até a posição aqui vai ficar bem legal até, ó. Vamos ver se aqui vocês conseguem ver direitinho, ó. Essa posição que eu quero que vocês peguem, ó. Olha aí, ó, gurizada, agora sim, ó. Vocês conseguem ver a posição que vai ficar, ó. Ó, ele fica uma posição bem bacana. Eu consigo regular mais para um lado, mais para o outro, e ainda consigo deixar ele na posição, ó, para frente, ó. Consigo botar bem a posição que eu quero, ó. Eu já queria deixar ele assim um pouco mais para frente, para ele ficar mais longe do retrovisor. Agora eu tenho mais regulagem do meu retrovisor, porque aqui ele ficava muito perto, eu não conseguia jogar para frente e para trás. Queria mexer o retrovisor, eu não conseguia. Agora eu consigo. Nessa posição que vai ficar agora, para mim vai ficar bem melhor. Eu só tô pensando que o outro lado lá eu tenho menos recurso do fio do meu pisca. Mas vai dar certo, de um jeito, de outro eu dou um jeito e fica certo. Ah, fora isso aqui, ó. Aí eu tive que colocar o quê? Eu tive que comprar uma porca. Na verdade, essa porca aqui eu não tive que comprar. Ela já veio dos meus piscas, que eu fui atrás quando eu coloquei os piscas. E aí ela me sobrou, ela é rosca fina. Essa porca eu coloquei para poder segurar o pisca, ó. O pisca tá nessa chapinha aqui, duas porcas. A porca original do retrovisor, que é essa aqui, né? E essa porca eu coloquei a mais para dar essa regulagem, porque senão ia ficar muito na ponta, ia ficar rosca aparecendo e muito próximo do manete. Tem todo o funcionamento aqui do manete ainda para poder não colidir, né? Ele não pode ficar raspando aqui, o pisca tem que ficar longe do meu manete. Essa chapa aqui não é uma chapa muito grossa, ela vai dar uma balançadinha? Não é problema nenhum. Inox é forte, é um material bem resistente. E, ó,
O aperto aqui já tá bom, já tá querendo rodar o retrovisor. Depois vou ter que regular de novo o retrovisor, né? Então não vou me apegar muito nisso não. E é só fazer o que eu fiz aqui do outro lado lá e tá tudo certo. É isso aí, ó, gurizada. Ó a diferença. Ele vem mais pra frente, aqui meu pisca. Bem mais pra frente, ó. Ficou mais pra frente do que o outro, ó. Esse aqui já tá mais coladão, ó. Isso aqui eu não gostava, porque eu perco regulagem daqui. E agora aqui colocando ele pro lado aqui, deixando ele mais pro lado, eu ganho mais regulagem do meu retrovisor. Ganho bem mais regulagem, vai ficar mais longe, né? Vamos fazer nesse aqui também e daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar pra vocês. Ó, afirma bem aqui em cima, depois regula. Depois eu vou regular. Aqui já ficou na posição que eu quero, ó. E é essa posição que eu quero, né, gurizada? Ó. Aquele lá tem que vir um pouquinho pra cá, só. Ai, já soltou. Tem que soltar ali. Mas o ideal é que fique assim, ó. Esse é o ideal. Mais próximo do guidão e reto pra frente, ó. Estão reto pra frente, é assim que tem que ficar. Então, só aperto aqui. Aqui já tá apertado. Posição dele aqui, ó. Ó, viu? Viu por que tem que ter regulagem as coisas? Tudo tem que ter regulagem. Viu só? Ó. Se eu não tivesse visto aqui, ó, ia pegar o bracinho, ia pegar bem certinho ali, ó. Quer ver, ó? Agora com a porca regulada pra baixo, não pega. Entendeu por que as coisas tem que ter regulagem? Tudo tem que ter regulagem. Vamos apertar a porca agora. E segura aqui, ó. Vamos dar mais uma apertada aqui. Vou apertar agora aqui para dar uma travada boa. Tá? Não, ele não trava o meu manete, ó. Um pouco ele fica mais firme, mas não é o quanto eu gostaria que ficasse. Já apertei um monte aqui. E mesmo assim ele não trava. Viu que tá bom, ó. Não precisa ficar a coisa mais firme do mundo aqui, ó. Porque é só um pisca, né? E a posição é essa, gurizada, ó. Essa é a posição dos piscas. Ficou uma posição legal, né? Ficou bom, depois só arrumar os retrovisores. Então, para pôr o retrovisor no lugar, faz rosca no parafuso aqui, na haste do retrovisor. M6 normal. Só chegar e dizer, eu quero uma rosca M6 aqui que tu faça. O comprimento, tu pode até levar o manete lá, o esqueminha, mostra pro cara, não, é para esses parafusos aqui. Eu acredito que uns 20 mm de profundidade aqui, da ponta até aqui dentro é o suficiente, tá? Manda ele fazer quase toda a rosca da porca aqui, que vai dar certinho a quantia de rosca que tu precisa para dar aperto. E é isso aí, gurizada. É só botar para baixo o retrovisor e tudo certo. Pro seca-sovaco fica a melhor coisa, velho. Retrovisor para baixo. Fica mais clean a parte de cima, mais limpo. Eu gostei. Ficou bem bacana. Depois de um tempo o cara se acostuma. E aí tu só mete aqui o bração na frente, bota o cotovelo, tranca o retrovisor, ninguém te incomoda dando luz alta nas tuas costas. Feito então, gurizada. Vou fazer depois um videozinho mostrando como é que vai ficar os retrovisores. Quero dar um rolê e mostrar pra vocês a posição do retrovisor. Vou ver se eu consigo mostrar essa posição. E
porque fica bacana pra mim fica bem bacana. Depois eu vou dar uma reguladinha agora aqui nos retrovisores aqui, deixar eles numa posição melhor aqui e já era, gurizada. Tá feito por hoje então, valeu! Retrovisor tá no lugar, tá, gurizada, tá tudo de volta no lugar aqui. E o que eu me refiro, ó, aqui eu tô andando normal. Se eu só encosto, ó, só baixo aqui, ó, a posição do cotovelo, me tampa todo o retrovisor ali, ó, vocês estão vendo, ó. Coloquei o cotovelo pra cima, normal. Só baixo o cotovelo, ó, relaxa um pouco o cotovelo, já me tampa quase todo o retrovisor. E acontece a mesma coisa do outro lado, ó. Então é isso, ó. É isso que acontece. Os caras podem botar farol alto, eu fico aqui, ó, só dou uma puxadinha, ó. No que eu ergo a cabeça aqui um pouquinho também, ó, me arruma a postura sentado aqui, resolve tudo pra mim aqui. E é isso aí, então, só pra finalizar esse vídeo, ó, ficou bem firme. Esse meu retrovisor já tá meio baleado, né, que eu quero trocar. A hora que eu trocar só o retrovisor, a haste vai ficar pra poder deixar. Comprar uns retrovisor novinhos, já estão meio surradinho. E é isso, gurizada, tá feito por hoje então, valeu, até mais, falou!